Olá, eu sou Caroline Manha, gerente comercial e de marketing da Sunhill e este é o Sunhill Cast. O podcast da Sunhill onde vamos mergulhar no fascinante mundo do licenciamento, compartilhar curiosidades das nossas marcas e, é claro, explorar o impacto das nossas criações no mercado e na cultura pop. No 19º episódio do Sunhillcast, eu convidei o nosso coordenador de marketing, o Rafael Rissato, para dividir o microfone comigo. E juntos vamos bater um papo com uma convidada super especial, a Renata Nichols, supervisora de marketing do Grupo Cataratas, onde vamos explorar essa parceria incrível que a Sunhill tem desde o ano passado e que promete encantar ainda mais em 2025. Bom, Renata... Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme Bem-vinda a estar aqui com vocês. Sunhillcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês no Sunhillcast, representando aí o Grupo Cataratas e tudo que construímos em parceria aí no último ano com vocês. É um prazer ter você aqui com a gente também. Que Bom, bom, para a que gente bom, vai ser começar, uma boa conversa. vamos sim. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua trajetória dentro do Grupo Cataratas. Pode ser? Pode, perfeito. Bom, O Grupo Cataratas atua desde 1999, é uma das maiores empresas de gestão de atrativos turísticos do Brasil. Nós temos hoje em nosso portfólio 8 parques, sendo 2 deles, né, em parceria com a Urbia, que a gente forma o consórcio Urbia mais Cataratas. A nossa história começa nas Cataratas do Iguaçu, que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em Foz do Iguaçu, nós temos ainda, né, o Marco das Três Fronteiras, que é um parque muito focado para a valorização da cultura regional do Paraguai, Argentina e Brasil, faz ali a parte da tríplice da fronteira dos 3 países. Nós estamos construindo um aquário em Foz do Iguaçu, o Aquafoz vai ser o primeiro aquário de Foz do Iguaçu, está nos nossos planos para inaugurar aí para o segundo semestre desse ano. No Rio de Janeiro, nós temos o Aquarrio, que surgiu em 2016. Temos o Bioparque do Rio e Paineiras Corcovado, que é o acesso, né? A gente opera as vans oficiais que levam até o Cristo Redentor. Temos um centro de visitantes aos pés do Cristo Redentor, lojas e pontos de alimentos e bebidas. No Nordeste, nós fizemos a gestão do Eco Noronha, que é um parque que fica na Fernando de Noronha, e estamos também inaugurando, lançando esse ano, o nosso parque em Jericoacoara, que é o Urbe Cataratas Jeri. Então, hoje é o portfólio do Grupo Cataratas conta com 8 parques e impactamos 6 milhões de pessoas por ano. Uau. nossa, maravilhoso. O Rê, e o Bioparque ele é um dos zoológicos mais tradicionais, né, do país. Ele tem uma proposta de educação ambiental, de bem-estar animal. E você poderia contar um pouquinho para a gente do conceito atual do parque hoje, né, e como ele se diferencia dos demais zoológicos convencionais que existem aqui no Brasil? Sim, o Bioparque do Rio, ele faz parte aí da história dos zoológicos do Brasil, né? Acho que em 1988, se não me engano, foi inaugurado o primeiro zoológico do Brasil, aqui no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, né? Há 70 anos atrás, esse zoológico se mudou para a Quinta da Boa Vista, que é o local onde fica o Bioparque hoje, era o antigo Rio Zoo. Então, o Rio Zoo, ele permaneceu muito presente e forte na cultura do carioca, acho que todo mundo já passou, quem mora no Rio de Janeiro, já passou em algum momento pelo Rio Zoo. Há 4 anos atrás, a gente então inaugura o Bioparque do Rio, trazendo, né, um novo conceito de zoológico. Então, hoje a gente atua de uma forma muito moderna nos parâmetros mundiais em termos de conservação de espécies. Nós temos projetos super relevantes. Então, esse ano nós inauguramos um projeto muito importante para salvar uma espécie que está em extinção aqui no Rio de Janeiro, chamada rã de seropédica. Ela é uma rãzinha que tem 2 centímetros apenas, pequenininha, que vive apenas numa região do Rio de Janeiro chamada Seropédica, uma região muito pequena, um bairro, a parte que elas habitam é uma parte bem pequena, um parque bem pequeno, e que sofre ali com o crescimento, né, populacional daquela região, enfim, construção de rodovias, vários impactos que colocam essa espécie em risco. A gente inaugurou um laboratório dentro do Bioparque, né? Não é um laboratório para visitação do público, mas sim
para a gente estudar essas espécies, como elas se reproduzem, como elas se alimentam, entendê-las, fazer com que elas se reproduzam dentro do nosso laboratório para levar de volta para a natureza. Então, esse é o principal propósito dos zoológicos modernos, dos zoológicos de hoje, e esse é um exemplo claro de como o Bioparque atua. A gente tem outros projetos, lançamos também agora esse ano o Biobanco, que é um estudo genético, né, da parte de células dos animais, para que a gente entenda também os animais que estão em risco, como é que a gente pode ajudar, como é que pode desenvolver a parte de reprodução, a saúde, para que a gente também consiga trazer para a natureza e não perder as espécies relevantes. Todas elas são importantes, inclusive a ranzinha de 2 centímetros do Rio de Janeiro. Que legal! Muito Nossa. legal. E o AquaRio, ele recebeu o posto do maior aquário marinho da América do Sul, né? E conta um pouquinho para a gente também desse espaço, um pouquinho de curiosidades também sobre os animais que tem nesse espaço. Sim, sim. Então, o aquário marinho, né, o AquaRio, né, que é o maior aquário marinho da América do Sul, a gente fala que ele é o maior aquário marinho em termos de litros d'água, ele tem mais de 4 milhões de litros d'água. Hoje a gente abriga mais de 10 mil animais no AquaRio. Recebemos 1 milhão de visitantes também por ano no AquaRio, que é muito legal. Ele se tornou o terceiro atrativo mais visitado do Rio de Janeiro, e ele não tem nem 10 anos, a gente está falando de um atrativo que tem 8 anos, e já tem ali um reconhecimento muito forte do público, dos turistas, não só o turista local, mas sim o turista nacional e internacional também. Então, nesses primeiros 3 meses do ano, por exemplo, a gente recebeu 50% dos visitantes eram da Argentina ou os chilenos, né? Eram turistas internacionais. O aquário também tem um propósito muito forte em conservação de espécies. Então, por exemplo, a gente foi o único aquário no mundo que conseguiu reproduzir, sob os cuidados humanos, a espécie chamada raia borboleta, que é uma raia que também está em extinção. E ela já reproduziu diversas vezes no aquário, então isso mostra como elas estão adaptadas e bem naquele local, por isso que elas reproduzem. Então, também é muito importante para o pilar aí de conservação de espécies. Fora isso, o AquaRio ele é um mergulho de fato no fundo do mar. A gente tem como um atrativo ali principal dentro do AquaRio um túnel, né, que a gente atravessa e você fica submerso ali, você vê o tubarão passando pela sua cabeça, a raia, e diversas outras espécies, né? Nós temos lá atualmente mais de 300 espécies, são 350 espécies vivendo ali no AquaRio, sob os cuidados ali do nosso time técnico, que faz um trabalho incrível. Quantas pessoas para cuidar de um aquário, mais ou menos, de um espaço desse, Rê? Você tem uma ideia mais ou menos? Imagino que deve ser tipo uma estrutura gigantesca. Sim, a gente não tem um time técnico que faz esse trabalho incrível, né? Tem os mergulhadores, a gente tem biólogos marinhos, tem toda uma estrutura também de clínica, tem zootecnista que cuida da alimentação, então nosso zootecnista, eu nem sabia, mas, por exemplo, tem espécies que comem vegetais, frutas, então eles fazem algumas papinhas, fazem ração para os animais. Mas fora isso, tem um time da manutenção, a gente tem que ter energia 24 horas, né, cuidando daqueles animais, não pode faltar energia. Tem um time de químicos que cuidam da água dos aquários, acompanham o pH, enfim, diversos elementos químicos importantes ali para cuidar da água de cada aquário. Não consigo né? imaginar assim, o cuidado, né, de preservação de cada espécie, né? Todas reunidas em um único ambiente. E cada uma tem o seu cuidado específico. Sua característica, o seu cuidado, sua particularidade. Imagino que deve ser realmente muito especial. Sim, aí fora isso tem a operação, enfim, todo um time que hoje são mais de 100 pessoas no aquário como um todo, né? E aí se divide, cada um tem sua função, mas todo mundo ali em prol de ajudar a conservação dos animais, os cuidados dos animais. E vocês recebem bastante grupos escolares também? Sim, a visita escolar ela é muito importante, tanto no Bioparque como o AquaRio, né? Um dos pilares aí do Grupo Cataratas é a educação. Então, a gente gosta, né, que o nosso visitante entre no nosso parque, não só para se divertir, o que é muito importante, também é um pilar nosso, mas que ele aprenda, que ele saia dali com uma mensagem, né? E essa mensagem é para a gente conservar, para a gente ter essas espécies, ter esses animais convivendo com a gente para sempre, né? Então, assim, é muito importante a visita escolar. Inclusive, a gente oferece na visita escolar um guia nosso, né, um biólogo nosso para guiar essas crianças e apresentar todas essas informações relevantes de cada espécie, como cuidar, por exemplo, que não pode te retirar uma concha da praia,
porque isso é um crime ambiental, falar sobre as espécies de peixe que a gente, inclusive, consome no mercado, consome numa feira, então qual espécie que a gente pode se alimentar, qual espécie às vezes está numa feira livre, né, na rua, e não é para a gente se alimentar dela, né, porque é uma espécie que está em risco, como o cação, por exemplo, que é ilegal a pesca desse animal, então a gente faz muito trabalho de conscientização com as crianças, com os jovens, adolescentes, não só na nossa visita normalmente, que já é o propósito, mas também através da visita escolar. A parceria entre a Sanrio e o Grupo Cataratas começou o ano passado, um ano que foi muito especial para a Sanrio, ano que a Hello Kitty comemorou 50 anos, né? E queria que você contasse para a gente o que motivou vocês, né? O que deu assim esse start na parceria, como é que foi, o que motivou, assim, qual foi essa sementinha, né? Que motivou vocês a startarem esse projeto e que foi só, né, o projeto inicial. A gente sabe que depois disso teve muita coisa legal. Conta pra gente. Nossa, foi incrível, assim, a gente teve uma linda surpresa, né, a atuar aí com vocês pela primeira vez, acho que veio um contato através da Sanrio e eu fico muito feliz da Sanrio ter nos encontrado, nos achado, e quando a gente viu ali uma oportunidade de entrar na comemoração dos 50 anos da Hello Kitty, foi perfeito, porque a gente até ficou pensando qual parque a gente começaria, onde nós faríamos a parade, se dividiríamos entre os parques, e aí nós optamos em fazer no Bioparque, e foi muito assertivo, né? Porque a gente está falando, quando a gente fala de Sanrio, quando a gente fala de Hello Kitty, e quando a gente fala de Bioparque, acho que tem uma conexão muito forte entre essas duas marcas, que é a nostalgia afetiva, né? Eu acho que a Sanrio, comemorando seus 50 anos, traz a nostalgia, né, da mãe que era apaixonada pela marca, quer mostrar isso para a filha. E o Bioparque também está nesse espaço, também tem esse lugarzinho quente, né, que é você olhar para o seu passado, mas viver o presente e contemplar esse presente. E o Bioparque faz a mesma coisa. Então, ele é um parque histórico, né? Ele fez parte. Ele não é não sempre foi o Bioparque, mas o Zoológico do Rio sempre existiu na vida e na cultura dos cariocas. Então, é um local que o avô leva o neto, que a madrinha leva o afilhado, que um tio leva a sobrinha, que tem essa conexão também, né, de a pessoa lembrar o que ela viveu com um sentimento muito afetivo e muito positivo e vive novas experiências e sai dali muito feliz. E a gente conseguiu juntar nessa receita a Hello Kitty, né, a Sanrio com a Parade, a gente conseguiu prestigiar, entrar nos 50 anos de vocês, homenagear vocês e, ao mesmo tempo, levar uma nova experiência com essas duas conexões. Então, foi muito, muito, muito positivo para a gente. Ficou não só para o público, ficou essa lembrança positiva, mas os funcionários também. E era muito legal que a gente ia depois no parque, né? Eu particularmente, circulo pelos parques, não fico só em um. E quando eu ia para o Bioparque, os funcionários, ai, a Hello Kitty, estou apaixonada, ai, quando vai ter de novo? Ai, traz de novo. E eu comentei isso, inclusive, assim, com outras pessoas, com a diretoria, do quanto trouxe de uma energia muito positiva e muito gostosa para os nossos funcionários também, que embarcaram nessa aventura aí, nessa homenagem à Hello Kitty, que foi, para a gente incrível. Que legal. E, Rê, vocês... como que foi o retorno do público, né? Quando teve essa ação com a Hello Kitty lá? Vocês perceberam um impacto no fluxo de visitantes, no engajamento do pessoal que ia visitar o parque? Como é que foi esse momento de ter a Hello Kitty dentro do parque? Como é que, para vocês, assim, no caso de bilheteria, vocês tiveram um aumento no fluxo de visitações? Como é que foi aí para vocês? Foi incrível, assim, nos primeiros dias, acho que os primeiros dias da ação, a gente já teve quase 30 mil visitantes nos primeiros dias, e aí a gente até ia fazer só a foto com a personagem, né, o meet and greet com a Hello Kitty, a gente ia fazer só um final de semana, e aí rolou uma onda, uma campanha nas nossas redes sociais do público, né, pedindo para a gente ter o mês inteiro. E aí nós fizemos, então isso já estava mostrando para a gente logo nos primeiros dias que seria um sucesso de público, e foi de fato.
foi um maio mais representativo ali que a gente teve na história do Bioparque, né? Aconteceu durante o mês de maio, que não é um mês de alta temporada, geralmente alta temporada são nas férias escolares e Dia das Crianças, por exemplo. E a gente teve um maio bem forte, com bastante visitação, e também nas nossas redes sociais. Acho que a gente chegou a atingir mais de 7 milhões ali de visualizações, tivemos posts viralizados, tivemos novos seguidores, mais de 30 mil novos seguidores que vieram através dessa parceria com vocês. Então foi muito, muito, muito assertivo, foi muito positivo, e o resultado veio na bilheteria, veio no público, e muito engraçado que a gente percebia as pessoas, né? Todas vestidas de Hello Kitty. Era a É primeira isso vez da aí. Hello Kitty no Rio de Janeiro, então isso foi muito significativo. As pessoas, ai, que bom que tem Hello Kitty, finalmente chegou Hello Kitty no Rio de Janeiro, ai, que bom. É, e a gente viu um público diferente, então, assim, não era só crianças também, a gente viu um fã-clube de mulheres já acima de 40 anos, né? Então, tinha um público de acima de 50 anos, também tinha muito público presente, dessa nova faixa etária, que não é o público 100% do Bioparque. Geralmente o Bioparque, né, Uhum. é um público feminino, sim, mais de 35, 40 anos, a mãe com a família, né, a mãe como a tomadora de decisão na hora de comprar um ingresso, mas a gente viu de todos os públicos diferentes aí no Bioparque durante esse mês que a gente fez a Hello Kitty. E veio aí o resultado. Acho que a gente ficou muito contente de ter acertado, de ter levado para o Bioparque, de ter feito a Hello Kitty Parade, de ter conseguido vestir o parque. Acho que nós vestimos o parque também, né? A gente contou essa história para o público, não colocamos apenas ali as bonecas expostas, mas enfim, conseguimos também vestir o parque. Sim, e é muito legal, né? Porque até nas nossas redes sociais, a gente sempre era bombardeado, assim, pelas fãs do Rio de Janeiro, falando assim, por que vocês não vêm pra cá? Traz a Hello Kitty pra cá. E com vocês, a gente teve essa oportunidade de ter a Hello Kitty aí no Rio de Janeiro, e foi só o pontapé inicial, né? Pra gente depois desenvolver todas as outras ações que a gente tá fazendo em parceria com vocês. Então, a gente também gostaria de agradecer vocês por ter confiado na marca, por ter levado a Hello Kitty aí pro Rio, porque era um pedido recorrente, assim, nas nossas redes sociais. Foi muito bacana, assim, pra gente também. Nós E logo sentimos na isso, as sequência. pessoas estão apaixonadas. Ai, que bom que a Hello Kitty está aqui, tem uma história muito legal. Foi uma menina que foi fazer a foto lá com a personagem, né? Nessa primeira passagem aí, primeira ação que nós fizemos em conjunto, ela estava grávida. E aí depois, novamente, né, a gente fez uma ação com vocês no Aquarrio, ela já foi com a neném. E agora ela voltou de novo. Então a gente já está criando até novos laços através de vocês, né? O laço de vocês que agora também virou um laço nosso, né? A pessoa está conhecendo nossos parques, conhecendo o Grupo Cataratas, conhecendo a gente, também criando um laço com a gente. Então, eu acho que foi Não, perfeito. e A gente teve mais de Renata, 100 influenciadores famosos, foi um sucesso. Mais de 50 matérias publicadas na imprensa, foi muito, muito, muito legal. eu ia falar exatamente isso. E vocês fazem projetos e campanhas muito legais. A rede social de vocês é muito boa. O marketing de vocês, olha, é de tirar o chapéu. Nós temos que agradecer muito, porque vocês são parceiros. Um parceiro, assim, realmente muito, muito bom. A gente consegue atingir as fãs cariocas muito bem. É o que o Rafa comentou, realmente o pessoal entendeu e vocês estão realmente de parabéns. A gente está muito contentes. E em janeiro, né, já começamos aí estendendo a parceria para o Aquarrio. Também fizemos um projeto super legal, já com novidades, né? Para quem, né, saiu aí do Bioparque em 2024, já fomos para o Aquarrio em 2025, também já com um projeto super legal. E para 2025 vem mais novidades, certo? Certo, certo. Estou ansiosa aí para a gente continuar construindo novas histórias, novos capítulos, né? Eu acho que eu comentei com vocês anteriormente, que quando a gente fez a Hello Kitty Parade no Bioparque, nossos próprios funcionários começaram a cobrar da gente, cara, quero mais, quando que vamos ter? Poxa, traz a Hello Kitty de volta. Então ficou todo mundo muito animado de fazer novos projetos com vocês. A gente fez aí na Aquarrio em janeiro, né, que foi muito legal. A gente teve esse primeiro trimestre, né, um turismo muito forte no Rio de Janeiro.
Eu acho que foi muito bacana, porque a gente pôde levar também a Hello Kitty Parade para um outro público. A gente teve 50% da nossa visitação de turistas estrangeiros. E aí, muito engraçado, porque a gente também conseguiu impactar essas pessoas. Teve uma turista que foi nos visitar na exposição do Aquarrio, na Parade do Aquarrio. Ela era americana e ela ficou sabendo pelas redes sociais também que a gente estava fazendo a Hello Kitty Parade, e ela foi toda vestida de Hello Kitty. Então a gente conseguiu ainda extrapolar aí o Rio de Janeiro, né? Pegando ali, impactando os turistas estrangeiros que estavam na cidade e para vivenciar também, não só conhecer o Aquarrio, mas também ter uma experiência única da Hello Kitty dentro de um aquário, né? Foi muito legal também, gente, foi muito legal. Sim. Esse é o A poder Hello de um Kitty, ela ícone traz global, né? uma... Oi? É o poder de um ícone global. Sim, 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 poder de ela traz essa coisa ela tem uma presença muito forte, né? E ela traz um bem-estar, como vocês falam, né? Uma fofura, de fato. As pessoas ficam totalmente impactadas e apaixonadas. E a gente percebe isso. Quando a gente chega no parque, a gente já percebe um outro clima, uma coisa diferente. Então, é muito bacana poder trabalhar com vocês. E agora a gente está fazendo a Páscoa no Bioparque do Rio, né? Eu acho que essas datas temáticas são bem legais, a gente também levar uma experiência. A gente tem aqui um dos nossos objetivos, é levar as experiências transformadoras para os nossos visitantes, que eles saiam de lá com a mensagem educacional, com a mensagem de conservação, mas que tenham um dia feliz, né? Que tenham um dia alegre, um dia que fique marcado na memória deles, né? Então, trazer essas experiências, trazer os eventos são cada vez mais relevantes. A gente viveu isso a primeira vez em maio com a Hello Kitty, e a gente está buscando trazer coisas, né, ações, iniciativas diferentes para os nossos turistas e para os nossos visitantes. Então, a gente fez a Páscoa da Hello Kitty, que está sendo também muito legal, com oficinas de adereços tematizados, com a foto com a personagem. A Topical, que é uma parceira de vocês, que também entrou no projeto com a gente para conseguir que a gente fizesse ali a nossa Páscoa incrível, com os ovos da Hello Kitty, com as trufas, né, da Hello Kitty, para caça aos ovos no parque. Então, ficou muito legal e a gente também está animado para os novos Sim. capítulos, né, para esse ano ainda. Ô, Rê, e nessa ação de Páscoa, né, a gente, nas outras duas ações que a gente teve antes, era só Hello Kitty. Nessa ação de Páscoa, a gente trouxe os amigos da Hello Kitty também, né? Isso, Vocês muito legal. notaram algum impacto um pouco diferente na questão do público, das crianças participando das ações? Quando a gente agregou esses novos personagens também, como é que foi aí para vocês? Sim, super agregou, assim, a gente vê inclusive nas oficinas, né, que é quando a oficina de adereço, né, que é uma coroa, uma A tiara, né, uma tiara, né? tiara que representa cada um amigo, né. A gente vê, né, que o público, eu quero a My Melody, eu quero a Hello Kitty. Aí você vai vendo, de fato, ali o pessoal buscando, que bom que tem agora, né, a My Melody, que é super também amada, os demais também são super bem amados, e acho que foi também assertivo. Acho que também é um início para a gente expandir isso um pouquinho mais, né? Com Trazer cada certeza. vez mais aí a Hello Kitty e seus amigos, né? My Friends, para os nossos parques. Que legal. Muito bom. Bom, e para a gente finalizar, queria te perguntar, a gente tem alguma possibilidade, algum spoiler do que vem por aí? A gente brinca assim, Rê, com vocês a gente não quer um namoro, a gente quer um casamento. Sim. A Isso gente aí, quer, assim, e casamento parceria, duradouro. projeto... É isso, relacionamento duradouro. A gente quer, assim, casamento, fidelidade. Exato. Expandir pro Brasil inteiro, né? Aproveitar todos os parques aí que a gente... Olha, a gente adora sentar e pensar em projeto. Isso é uma coisa que, assim, a gente realmente gosta, né, de pensar em todas as possibilidades que a gente tem. A gente tem muito, né? E o que não falta, assim, é projetos e ideias e possibilidades, né? E quando a gente fala, né, de um parceiro como vocês que aceitam, entram, né, entram nas ideias junto com a gente, topam, né? Testam. É isso que é gostoso, né? A gente pode desenvolver juntos, a gente pode pensar, né, em ideias para o futuro. Então,
acho que a nossa mensagem é: contem muito com a gente. Quero muito que vocês tenham também essa certeza, né, do lado de vocês, que para nós vocês são super importantes. E a ideia do projeto de vocês, cada vez que a gente conhece um pouquinho mais, a gente fica encantados. Adorei saber dos 2 centímetros, da ranzinha. Nossa, né? Sim. Que demais, a cada conversa que a gente tem com eles, a gente acaba aprendendo mais, né? Um pouquinho mais sobre essa consciência ambiental, sobre essa parte, né, de educar as crianças, né, sobre o cuidado com os animais. Então, acho que isso também faz parte da Sanrio, de como a gente também tem esse cuidado com as crianças, com os valores são muito próximos. Então, acho que fortalecer essa parceria e estarmos cada vez mais juntos. Mas a pergunta que não quer calar, temos projetos aí pela frente? Já tem alguma coisa em vista? Temos com vocês, vamos ter sempre. Eu sei que vocês aí estão com uma novidade aí com 2 personagens e eu estou querendo entrar nessa também, né? Eu acho que a gente pode sim construir aí novas atrações para a gente levar também para o público aqui carioca, que eu acho que funcionou muito bem. Há uma carência no Rio de Janeiro, de fato, de ter parades, exposições, atrações, e a gente consegue abraçar isso junto com vocês. Então, entrando junto das novidades que a Sanrio está prometendo para esse ano, né? E a gente quer estar junto com vocês. Eu acho que vocês estão aí com, né, 2 personagens aí para lançar algo novo e a gente vai embarcar com vocês com certeza. E por outro lado também a gente está, né, finalizando o aquário de Foz do Iguaçu, o Aquafoz, que está lindo, um projeto incrível, incrível. É um parque privado, é um parque nosso, então assim como o Aquarrio, a gente tem muita vontade de levar, né, atrações e novidades também para lá. Então, acho que para o final do ano ou para o ano que vem, acho que até mais para o ano que vem, a gente pode levar aí a Hello Kitty para Foz do Iguaçu, né, para o nosso aquário, que eu acho que vai ser Já fica um spoiler aí para quem está ouvindo. Mas que legal, vai ser muito bacana. E para o Rio de Janeiro vem novidade ainda esse ano. Acompanha a gente, né? Acompanha com certeza. Aí nossas redes sociais, acompanha a Sanrio, acompanha a Hello Kitty, que a gente não vai parar por aqui, não. O ano está só começando. Já tivemos aí no aquário, né, no Aquarrio. Estamos agora, nesse momento, no Bioparque, e a ideia é a gente continuar aí com novos projetos. Muito mais, com certeza. É isso aí. Rê, compartilha com a gente as redes sociais do Grupo Cataratas. Posso falar, sim. Primeiro, o Aquário Marinho do Rio, @Aquário Marinho do Rio, @Bioparque do Rio, e do Cristo é @Paineiras Corcovado. Então, acompanha a gente, que a gente está sempre lançando as novidades, sempre contando um pouco sobre as espécies, sobre esses pilares importantes que eu comentei aqui de educação, de conservação. Também a gente coloca isso na nossa régua, né, é o nosso propósito. Então, acompanha a gente, curiosidades sobre os animais, nós temos muitas curiosidades sobre os animais. Na Aquarrio agora fizemos uma votação, por exemplo, com o público para escolher o nome de um tubarãozinho filhote, uma fêmea que nasceu de galha branca, e o público escolheu a Shakira, uma brincadeira com a Shakira. Maravilhoso. E a gente está sempre fazendo essas brincadeiras com o público, engajando, então participem, acompanhem, acho que vai ser bem legal contar também com o feedback de vocês, com a presença de todos vocês aqui nas nossas redes sociais. E das novidades com o Hello Kitty Amigos também, né? A gente sempre divulga por lá. Exatamente. Primeira mão com a gente lá, né? Com a gente, com a Sanrio, com a Hello Kitty, acompanha a gente, curta nossos posts de Hello Kitty, por favor. Queria agradecer também as marcas, né, licenciadas que trabalham com a Sanrio, que também, através da Sanrio, conseguiram fazer umas parcerias bem legais com a gente. Acho que lá em maio a gente fez com a Panini, que foi um sucesso. A gente, inclusive, tinha ali o público desesperado, querendo o álbum, né? E a gente teve que fazer algumas ações no parque, não tinha para todos. Depois as pessoas querendo saber onde vendia figurinha, porque querendo, acho que foi bem bacana. A Nut Bavária, que entrou também com os kits com a gente, né, de 50 anos, que nós conseguimos distribuir para as presenças VIPs, para os influenciadores, algumas brincadeiras também no parque. Agora a Topical também trazendo essa magia aí dos chocolates através das trufas da Hello Kitty também. Acho que
São parcerias que podem sempre contar com a gente. Acho que nosso parque está aberto a isso, a gente levar a experiência. Então, eu levar uma experiência e vocês também levarem as experiências das marcas que atuam com vocês para os parques. É sempre um prazer. Acho que no final né, do dia, o cliente sai super feliz. Então, poxa, fui no zoológico, no aquário, conheci sobre os animais, vi Hello Kitty, participei de brincadeiras, saí com uma memória, saí com uma lembrança. É isso que a gente busca, acho que ambas as marcas, e é isso que a gente gosta de construir em conjunto. Acho que a Carol falou muito bem também. Acho que nós não temos aqui um planejamento fechado, a gente gosta de trabalhar em sintonia, trabalhar de acordo com o planejamento da marca, do propósito das marcas parceiras e construir junto, né? Estar junto ali, vamos fazer, vamos acontecer, e o nosso objetivo é ter um dia bem feliz no parque, levar alegria para as pessoas. Eu acho que a gente consegue fazer isso muito bem com a Hello Kitty. Muito legal. Com certeza. Rê, bom, quero te agradecer pela presença. Rafa, obrigada por compartilhar comigo. E é isso. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer. Conte sempre com a gente, conte sempre com o Grupo Cataratas, com os nossos atrativos. A gente está com 8, mas a nossa ideia também é cada vez mais expandir, então contem com a gente. Nós amamos a Hello Kitty, a Sanrio, todos nós temos muito, muito, muito carinho com todos vocês. Então sempre contem com a gente. Recíproco aqui do nosso lado também. Com certeza, é muito recíproco. Rê, gostaria de te agradecer pela presença. Rafa, obrigada por compartilhar comigo também. E por aqui finalizamos o 19º episódio do SanrioCast. Gostaríamos de convidá-los a seguir as nossas redes sociais da Sanrio Brasil, Hello Kitty Brasil e Kuromi Brasil para ficar por dentro de todas as novidades das nossas marcas. Até o próximo!